Meu nome é Carolina, só me conhecem por Carol. Eu sou professora da Rede Municipal de Campinas há 3 anos e trabalhei por 13 anos e meio em colégio particular. E depois que eu entrei na prefeitura, fiquei só com a prefeitura. Eu dou aula atualmente para um 5º ano, fica no Jardim New York, aqui em Campinas, que é perto ali do Carlos Lourenço, Jardim Carlos Lourenço, né? É uma região tranquila, mas a gente atende um público heterogêneo, porque a gente tem ali crianças, né, de condições melhores do bairro, ali o bairro é bem estruturado, mas nós temos uma invasão também ali próximo. Então, a gente tem, assim, um público variado. É uma comunidade que não dá trabalho, assim, de não ter grandes problemas, né? Mas, assim, a gente atende criança, desde criança que realmente vai para comer, que é a única refeição que tem é a merenda da escola, até outros alunos que não, né, que tem uma condição melhor também. Esse ano eu estou com 28 alunos. Bastante. Tá? É uma turminha que já carrega aí bastante dificuldade pedagógica, né, há anos, né, uma sala que já vem, assim, meio estigmatizada na escola, com muito problema, tanto, né, de aprendizagem quanto de comportamento, né, uma turma bem agitada. Eu tenho um aluno com deficiência intelectual e um aluno com laudo de dislexia. E tenho mais 3 alunos em investigação para deficiência intelectual, né, que ainda não conseguimos nem que a família fosse muito atrás, né. Então eu estou assim, eu tenho 5 alunos no 5º ano que ainda não dominam leitura e escrita. Nossa. Tem uma aluna que está retida, né, que estava refazendo esse ano, o 5º ano, ela foi minha no passado, né, eu dei aula para ela no passado e ela chegou sem ler e escrever, não estava alfabetizada, né, a gente progrediu muito no ano passado, ela chegou a ficar alfabética, mas sem autonomia de leitura e escrita, então a gente optou, né, por segurar, conversei com a família, né, e aí ela ia ser minha de novo esse ano, e infelizmente nós tivemos que trabalhar à distância, né? É uma das alunas que eu mais sinto, assim, por conta da pandemia, por ela estar refazendo o 5º ano, eu ter visto o crescimento e a gente ter que interromper esse trabalho. E esse ano, eu tinha iniciado esse ano com um projeto de aulas de reforço para os meus próprios alunos no período oposto. Então, eu peguei esses alunos que não estavam alfabetizados para trabalhar com aulas de reforço só com eles. Né, tinha comprado material lindinho para cada um, montado uma pasta, né? Então eu ia trabalhar separado com esses alunos. Eu acho que esse reforço, né, com essa atenção individual, né, essa mais individual, é essencial para um aluno que já está assim tão defasado num 5º ano. Porque, lembrando, eu tenho 28 alunos. Não, 28 alunos, você trabalhar individualmente com eles da sala é complicado. Né? O PP da minha escola, ele... Na verdade, a gente passa por alguns períodos em que ele não pode ser modificado na prefeitura, só pode ter adendos, né? E aí nós fazemos... Então, por exemplo, esse ano era um ano de adendo. Então, já tinha o projeto, né? E aí a gente faz as modificações necessárias só. A gente trabalha, como eu disse, o nosso PP ele coloca como teoria de projetos, mas sinceramente a prefeitura de Campinas ela acaba tendo uma característica de que o professor se identifica com tal metodologia, ele tem uma certa liberdade, né? Fecha a porta da sua sala, ele aplica aquilo que ele acredita. Então, e a minha orientadora, ela é bem flexível nesse sentido. Então, ela trabalha, a gente estuda as questões de projetos, né? Ela está sempre estimulando, trazendo material para a gente, mas ela fala o seguinte: se a gente tem ali um professor tradicional, né? E eu quero enfiar a goela abaixo nele, que ele vai trabalhar com projetos, né? E sem um preparo antes, sem um estudo antes, ele não vai ter sucesso.
Então, ela falou, ela tem, a política dela vai dar resultado? Faz aquilo que você se sente segura. Né? Então, nós somos assim, a escola nós temos na escola bastante liberdade de trabalhar da maneira como a gente quer, tá? Eu trabalho muito com as questões de projeto, eu trago, né, eu não fechei uma metodologia, né, eu não tenho uma metodologia fechada, mas eu trago muito dos princípios de Freinet para a sala de aula, então eu trabalho muito a questão, né, dos ateliês em sala de aula, né, o protagonismo do aluno, a gente faz muita assembleia de classe para decidir, né, no coletivo quais são, né, quais serão os próximos passos, as regras, né, a solução de um conflito, né, outros debates pertinentes. Então, eu trago muitos instrumentos Freinet para a sala de aula, mas confesso para vocês que eu estou, assim, num processo de transição, de mudança, como eu disse para vocês, estou há 3 anos na prefeitura, né, esse seria o 3º ano, né, vou completar 3 anos, então eu entrei na prefeitura para conhecer o PP, e aí eu comecei a estudar novas linhas para poder aplicar com os meus alunos. Tá? A prefeitura ela tem um incentivo muito grande à formação continuada, tá? Isso como rede, não estou falando da minha escola. Então, existe um estímulo muito grande que os professores façam curso, se atualizem, a gente tem, né, a gente tem ali estímulo para salarial, né, de pontuação, então, tem, né, se você fizer uma pós, se você fizer mestrado, doutorado, tudo isso, né, além de trazer maior pontuação para o profissional, também tem um aumento salarial. E a prefeitura oferece muitos cursos gratuitos e de muita qualidade, até onde os que eu consegui conhecer, né? A Laura sabe, mas eu ganhei bebê quando eu entrei na prefeitura, então eu entrei em licença maternidade, né? E aí acabou que eu comecei com bebê, eu acabei não aproveitando, né, muito dos cursos que eles oferecem logo que chegou, mas de tudo que eu vi, dos comentários também, são cursos de muita qualidade, que é oferecido pela prefeitura, né, existe um estímulo muito grande. As escolas, elas têm a liberdade de fazer o GT, que é o grupo de trabalho, né, o grupo de trabalho, você também recebe para essas horas que você está ali, então, se você, dependendo do projeto que a escola monta, né, nós vamos trabalhar, né, tantas horas reunidos, estudando, mais tantas horas de leitura, de estudo em casa, e essas horas todas eu recebo, né, eu recebo no meu salário, né, qualquer hora mais que eu faça, 2 horas aulas semanais de reunião, né, entre professores, né, então, que acontece no período oposto, então toda semana eu me reúno com as professoras de ciclo 1 e 2, né, e com a orientadora pedagógica, né, é onde a gente compartilha planejamento, avisos gerais, todas as elaborações, né, acontecem semanalmente nessas 2 horas aulas. Na prefeitura, os alunos recebem livro didático, então a cada 3 anos a gente faz uma seleção, os professores que estão nessa unidade, eles selecionam qual é a editora para o próximo ano, e aí a gente adota esse livro por 3 anos, né? E aí depende muito do humor da prefeitura. Tem ano que o livro é consumível, então é do aluno, o aluno pode escrever nele, né? E a gente pode usar ele 100%. Tem ano que ele não é consumível, ele vai ser passado para os próximos alunos, ele tem que durar 3 anos, porque ele vai ser usado. Quando o livro não é consumível, eu confesso para vocês que é muito difícil usar. O máximo que a gente pode pegar é assim, para pegar um texto, né, que tem ali, um texto interessante, uma discussão, em alguma coisa, mas você acaba não conseguindo usar um livro que tem que durar 3 anos, né? Perguntas, respostas, você não vai fazer o aluno ficar copiando pergunta, né, para fazer uma interpretação. Então, a gente acaba usando, né, a gente acaba elaborando as nossas atividades. Quando o livro é consumível, aí é uma prática minha, eu gosto de usar, né, eu gosto de usar o livro, acho que o livro, ele passa por uma seleção, né, ele não é
não saiu só da minha cabeça, ele passa por uma seleção, por uma equipe de pessoas, nós analisamos o livro antes de escolher, né, é um material caro, então né, a prefeitura ali, né, coloca uma grana para comprar esses livros, então eu acho que vale a pena utilizar, tá? Eu acho que, né, existem, lógico, você não precisa usar o livro como uma apostila, né, seguir passo a passo ali, né, 100% dele, mas o que ele tem de bom para oferecer, eu acho que a gente precisa usar sim, né, eu mesclo bastante, então eu tenho atividades que eu elaboro fora, eu gosto muito de trabalhar com jogos, né, então principalmente matemática, eu trabalho muito, então eu vou ensinar mínimo múltiplo comum, a gente vai brincar de pega varetas primeiro, cada cor de varetas tem um valor, e aí eles têm que, né, usar fazer associação depois para aprender mínimo múltiplo comum. Então, eu gosto muito de trabalhar com jogos, principalmente na matemática, a gente sempre está jogando para daí eles compreenderem, né, e ver da onde, para que não vire decoreba de algoritmo, né? Mas eu falei, eu acho que todo ano a escola seleciona um tema para um projeto da escola toda de primeiro a nono ano. Então, todo ano tem um tema, né? O ano passado foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esse foi o tema no dia 2, então, cada turma, né, de acordo com sua realidade, com o que tinha, com seus conteúdos, acabava adaptando para isso. Né, eu estava com o 5º ano passado, então, desde o começo do ano, o tema, né, o ano passado, a declaração completou 70 anos, então, por isso, né, que foi o mote de estudar, e trabalhar direitos humanos é muito interessante, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, conforme você vai trabalhando as questões, até eles entenderem o que é direitos humanos, tudo, eles vão trazendo muitos elementos. A gente começou trabalhando com o Menino do Dedo Verde, com o livro do Menino do Dedo Verde. Então, ali a gente conseguia identificar situações em que os direitos humanos não eram respeitados. A gente estudou, a gente leu o livro e depois assistiu o documentário da Malala. Então, eles também fizeram todo um estudo em cima, né, do direito ao estudo, das meninas, né, a luta por isso. Então, a gente foi, assim, aos poucos construindo essa noção do que são os direitos humanos, do que foi a declaração, e foi muito bacana, porque eu nem estava falando exatamente sobre isso, mas numa aula de geografia, nós estávamos estudando os níveis de governo, né? Então, o que cabe a governo municipal, estadual, federal, né? Em cada área. Nós fomos até a Câmara dos Vereadores, num estudo do meio, e nessa, né, de falar assim, educação, o que cabe ao município na educação, o que cabe ao Estado. E quando chegou a parte de segurança, né, eu achei que educação, saúde fosse o que, né, o que mais ia, né, a ferver ali a discussão na sala de aula, mas, na verdade, foi segurança, porque muitos alunos começaram a relatar abuso de policiais, aí alunos negros dizendo que eles, com 11 anos de idade, já foram parados, revistados, do nada, né? Então, assim, as recomendações que as mães, que os pais dão para o filho negro não sair de capuz na rua, porque se o policial vai parar. Então, a questão, né, do abuso de poder por conta, né, dos policiais foi um tema que acabou fazendo com que os alunos, né, ficassem muito instigados a falar sobre isso. E isso trouxe a questão do racismo. E aí foi aí que nós começamos a estudar as questões do racismo e do protagonismo negro, né? Lógico, já trabalhava a questão, mas foi algo que eles trouxeram a mais, né, com mais interesse, e a gente se aprofundou. Por isso que eu falei que eu vou passar o vídeo para vocês, né, com laudo, realmente, só tive esse ano, né, que é um aluno que tem deficiência intelectual, dislexia não é considerada educação especial, né, é uma dificuldade ali, uma característica dele, mas não entra como educação especial. E nós temos na escola uma professora de educação especial, uma linda, uma maravilhosa professora, empenhadíssima, porque ela não dá conta só dos que têm laudo de educação especial, ela também ajuda com qualquer outra dificuldade. Ela tem um horário com esses alunos, além dela desenvolver materiais para esses alunos, ela também tem um horário
né, de trabalhar com eles, de trabalhar com os professores, de prestar ali, né, um suporte. Ela é super especializada no assunto. E nós temos na escola 3 alunos com paralisia cerebral, né, que não se comunicam, cadeira de rodas, bem amparados, assim, porque são alunos que realmente não, a gente, até um deles vai ser meu ano que vem, né? Até um deles, 2 vão ser meus, porque tem 2 no 4º ano, eles vão ser os 2 no 5º ano. E eles, inclusive a professora falou que a gente nem sabe se o intelectual deles é preservado ou não, porque como eles não têm nenhuma manifestação, né, física, a gente não tem essa resposta, né? Inclusive um deles está na sonda. Então é um comprometimento bem grande, mas essa professora ela está sempre junto. Quando é um comprometimento grande, como o desses alunos que têm paralisia cerebral, nós temos, além da professora, a gente tem uma cuidadora. Então, uma para cada um deles. Tem a cuidadora que fica junto, né? Que daí vai trocar fralda, vai ajudar na alimentação. Então, cada um desses que tem um comprometimento severo tem uma cuidadora também. Eu acredito, assim, das minhas experiências, assim, em escolas particulares, agora eu acho que a prefeitura ela está mais bem equipada do que as escolas que eu conheço, tá? Em particulares, né? Para atender essas crianças com deficiência. Eu também só imagino, né? Porque eu não conheço os alunos, né? Como eles eram do período da manhã e eu da tarde, eu os vi muito raramente. Eu não sei ainda como é que é a dinâmica em sala de aula. Entendi. Né? Ano passado eu ia receber um com paralisia cerebral, mas aí como ele teria que mudar período da tarde, ele acabou optando em mudar de escola, porque a mãe não ia conseguir por conta do período, porque ele fazia vários atendimentos, né? Isso é outra coisa, essa professora de educação especial, ela consegue, assim, encaminhar para vários atendimentos quando a criança necessita, fora. Então, assim, o que a prefeitura tiver de recursos, tem uma ONG que atende, essa professora corre atrás, né, para fisioterapia, para fono, o que for ali necessário. Né, até um atendimento psicológico, quando precisa, ela corre sempre atrás disso. Mas, voltando aí para a dinâmica de sala de aula, eu realmente não sei. Como eu ia receber esse aluno no ano passado, né, antes de saber que ele tinha mudado, eu comecei a estudar bastante as questões de paralisia cerebral, né? E aí fica muito essa questão. Se o intelecto é preservado, você consegue, né, avançar ali, ele não vai conseguir registrar o que ele está aprendendo, né? Mas você consegue ensinar, você consegue ter avanços. Né? Agora, se o intelecto não é preservado, aí é um agravante maior e você vai ter que ir na especificidade daquele aluno. Então, o que ele precisa? Quais são as necessidades básicas dele? Informar se ele está com fome, se ele está com dor. Então, a gente vai atuar nisso também. Né? E aí existem vários mecanismos para fazer com que essa criança consiga informar. Né? Então, eles têm uma mesa que é uma mesa que preenche todo ele em volta, uma mesa, né, não é uma mesa só na frente, ela tem a parte lateral para amparar ele, né, e aí a gente dá atividade para ele que vai tentar exercitar a coordenação motora, né, então, assim, os avanços dele são dentro das limitações dele, né, e agora, a questão de, eu acho... Eu nunca tive um PC na sala, vai ser, né, ano que vem vai ser a primeira vez, mas eu já tive outras deficiências, eu já tive aluno com surdez, né, já tive aluno com surdez parcial, total, eu já tive aluno com síndrome de Down, né, e a interação dos alunos sempre foi um sucesso, né, porque o aluno começa a perceber, quando tem uma criança ali, né, que nitidamente tem uma deficiência, né, que destoa, os alunos começam a perceber que todo mundo tem as suas limitações, né? E aprende a respeitar. Como é que você vai aprender, né, a respeitar, não ficar completamente admirado quando você vê uma pessoa deficiente se você não convive? Então, eu acho que o ganho para a turma é muito grande, né? Eles aprendem a ter um cuidado, né, maior um com o outro, até não só com a pessoa deficiente, mas até um com o outro, de saber que todo mundo tem suas limitações. Por isso que eu acredito muito que o aluno aprende quando ele consegue confiar e ter vínculo com a professora.
tá? Então, manter vínculo, relações afetivas, para mim, é parte do trabalho, é essencial. Eu não consigo trabalhar se a gente não trabalhar a afetividade. Eles não são obrigados a gostar de mim, óbvio que não, mas eu me esforço para sim. Eu me esforço para que eles gostem de mim, né? Para que eles confiem em mim e que a gente tenha uma relação não de autoridade em sala de aula, mas uma relação de respeito, né? Em que eles possam participar. Eu acho que só tem uma forma deles serem protagonistas da sala de aula é se eu conseguir fazer com que eles se sintam à vontade. Né? Então, para mim, essa questão do vínculo é importantíssima. Tá? Sem contar que a professora, muitas vezes, é a que acaba recebendo algumas notícias, primeiro do que outros, de coisas desagradáveis que podem estar acontecendo com o aluno. Tá? Eu já passei por isso. Então, assim, se o aluno está sofrendo, né, algum tipo de abuso, alguma necessidade em casa, a professora acaba sendo a pessoa que ele recorre quando ele tem esse vínculo para pedir socorro. Como que funciona? Existe um procedimento, e a comunidade, que a gestão, que está mais a par, eu não sei exatamente quais são as, mas a gente passa para a gestão, e aí tem sim, aí tem ou busca por conselho tutelar, né, até ano passado, né, até vara da infância, elas já chegaram a recorrer quando dependendo do assunto, né, recorre a um órgão, não funciona, recorre a outro, né, para tentar solucionar. Então, se o caso chega até você, você precisa passar para uma superior. Sim, eu passo para a gestão e aí a gestão toma, né, as providências, até por conta de experiência que eu não tenho, né, assim, de como solucionar um caso desse. Então, até por uma questão de experiência, que elas são muito experientes nesse assunto, né, então, desculpem o cachorro aí. Então, elas são muito experientes no assunto, então ela cabe assim, elas sabem proceder bem com isso. Acho que é isso. E a comunidade, né? Como eu disse, a nossa comunidade é muito tranquila, né? Ali de se trabalhar. Nós nunca tivemos grandes problemas ali com as famílias. A gente faz as reuniões, nós tentamos no ano passado fazer reuniões mais voltada para a formação ali com os pais, né, discussão com alguma pauta, mas a gente teve pouco envolvimento, tá? Não tivemos pouco retorno, os pais acabaram não comparecendo, tentamos fazer no período da noite, né, para que eles participassem, e acabaram não comparecendo. Então, assim, é uma comunidade que é fácil de trabalhar, mas eles não são tão ativos, né, na escola. Tá? Eles são muito ativos, assim, é o local onde eles vêm pedir que está precisando de cesta básica, né? A escola é um local onde eles podem pedir ajuda, mas não é mas assim, de envolvimento, de outras atividades, eu sinto um pouco de falta. Mas é que é o seguinte, quando começou a pandemia, né, começaram todas as incertezas, inseguranças, a gente não sabia como ia ser o trabalho. Aí a prefeitura, né, fez uma parceria com a Google, né, comprou a plataforma da Google para a gente usar o Google Sala de Aula, né, com os alunos. E veio também um decreto, né, falando qual ia ser o caráter das atividades. Então, nós iríamos trabalhar com atividades mitigadoras, ou seja, nós não daríamos sequência no currículo, não poderíamos dar a aula, né, de sala de aula, transmitir conteúdo. As atividades mitigadoras, elas têm o objetivo de manter a relação da criança com a escola. Né? Então, era esse o objetivo. E aí, como a gente tem, né, uma desigualdade social absurda, nós temos alunos, né, que não têm acesso à internet, não tem como fazer esse trabalho, a gente não pode dar sequência no conteúdo, seria injusto com aqueles que não conseguiriam acessar. Então, no começo, a prefeitura anunciou que iria dar um tablet com internet para cada aluno de ensino fundamental, primeiro a nono ano, e EJA. Né? Então, todos os alunos da rede receberiam, né, um tablet com internet.
né, para trabalhar. E aí a gente ficou feliz, né? A gente falou assim, pronto, deu o suporte, né, deu o que precisava para um aluno poder fazer as atividades. E aí nós começamos a estudar a plataforma, como postar atividade, como, né, que tipo de atividade vai ser feita. E, inclusive, teve uma live onde a secretária da Educação anunciou que os tablets já estavam comprados, que tinham comprado 5 empresas diferentes, por conta de, né, da disponibilidade do tablet para já vir, né? E foi em junho, não, foi em maio, eu não lembro agora as datas. Foi em maio foi começo de maio que foi anunciado que não ia comprar tablet nenhum, né? Que não ia ter tablet para os alunos. E aí você estava trabalhando todo, né, montando tudo baseado que os alunos iriam ter esse acesso, e aí a gente teve que fazer todo um replanejamento de como seria esse trabalho à distância. E aí, assim, a rede é muito grande, nós temos diferentes escolas e diferentes interpretações do que sai da prefeitura, então cada escola, né, apesar da gente ter aí, né, documentos que norteiam, cada escola acaba tendo uma certa liberdade para fazer as atividades. Então, a princípio, saiu que o Google Sala de Aula era a plataforma oficial e não podia ser feito atividades de outra maneira, né, mas teve muita escola que acabou adotando a apostila impressa para os alunos que não conseguiam acessar. A nossa escola não adotou, né, material impresso, somente material na plataforma, e por conta de não expor nenhum profissional a ficar imprimindo, tendo contato com o público, né, para entrega desse material, né, por conta da pandemia. Então, em respeito aos funcionários, a nossa escola não abriu para entregar material impresso. E eu, como uma professora bem que não aceita nenhum aluno fora, né, eu corri atrás de todos os meus alunos, né, inclusive fiz campanha e arrecadei celular para aluno que não tinha, para poder disponibilizar pelo menos uma ferramenta para ele acessar. A prefeitura depois acabou entregando um chip para cada aluno, né, com internet, então eles teriam um chip que pode ser usado no celular ou no tablet. E, então, todos os alunos tiveram, né, puderam receber esse chip. Então, eu fui atrás de aparelho para os que não tinham, né, consegui arrecadar. Mesmo assim, eu tive todos os alunos acessar a plataforma, 100%, não é a realidade da rede, tá? Nós temos aí as pesquisas mostrando que tem muitas turmas com mais de 50% do aluno que não teve contato nenhum com atividade nenhuma o ano inteiro, inclusive na minha escola, tá? O outro quinto ano, por exemplo, a gente tem 75% da sala que não acessou a plataforma nenhuma vez, e não entrou em contato e está sumido, desde o início, não sabemos da criança. Telefones que não atendem, então, essa não é a realidade da minha turma, é uma exceção, eu ter 100% dos alunos. Mas, assim, eu tenho 28 alunos, eu comecei com uma média de 20 alunos entregando, participando. Hoje eu estou com uma média de 10 alunos participando e entregando. Eles foram sumindo no decorrer do tempo. Eu tenho contato com todos via WhatsApp, cada um usa uma desculpa para dizer que não está conseguindo fazer atividade, né? Algumas desculpas são pertinentes, né? Realmente é um aparelho só na casa, né, que a mãe sai para trabalhar, à noite a mãe também quer usar o aparelho, aí acaba não dando para o aluno fazer as atividades, né? Eu tive alunos que relataram que estavam com uma depressão muito forte, né? Alunos que chegaram a falar que estavam planejando maneiras de tirar a própria vida. Então, assim, e que não tinham ânimo para entrar e fazer atividade. Então, a gente teve, assim, diferentes aspectos, né, para poder, que faziam com que os alunos não fizessem as atividades. Eu tive aluno que eu falava, e aí, né, você não entrou mais nas atividades, está precisando de alguma ajuda? Eu preciso de cesta básica. Né? Então, assim, é muito difícil. A pandemia ela veio assim para escancarar a desigualdade social, né?
dos alunos. Então, a gente sabe que o aluno que ia para a escola para comer, né, estava ali no portão da escola pedindo, pelo amor de Deus, uma cesta básica. Então, são N motivos, até assim, quando algum professor fala, mas esses alunos, né, tem aluno que é vagabundo mesmo, né, fala, não sei se é ou não é. Falei, como é que eu vou falar que o aluno, né, a gente não sabe o que está acontecendo dentro das casas. Eu tenho aluno que se abre comigo, eu tive aluno que me mandou mensagem 2 horas da manhã, falando, professora, eu não consigo dormir, eu só choro porque eu estou desesperado, eu não aguento mais essa pandemia. Entendeu? Então, assim, aí você vai falar, tá bom, mas faz a produção de texto na plataforma? Não faz sentido, né? São outros trabalhos, né, um outro suporte que você tem que dar. E cheguei a encontrar presencialmente alguns alunos, né? Fui, né, até casa de aluno, para tentar ajudar. Então, assim, fizemos campanha na escola de cesta básica, né? Então, porque a prefeitura disponibilizou cesta básica apenas para quem era cadastrado no Bolsa Família. Mas, como eu falei, essa pandemia, gente, colocou vários que não eram do Bolsa Família, né? Com muitas necessidades. Então, a gente teve que fazer assim, além do que a escola, a prefeitura ofereceu, precisamos fazer uma arrecadação para outras famílias, né, que estavam precisando muito, e estão precisando muito, porque cada vez está pior. Cada vez é mais família mandando mensagem, professora, tem como eu entrar também para receber cesta básica? Né, está todo mundo desempregado. Sim, pergunta, né? Então está complicado. E quando acabou, no final, abriu para pergunta, e a pergunta principal era, né, quais são os equívocos que a gente comete em sala de aula, achando que está combatendo o racismo, e na verdade não está reforçando, inclusive, estereótipos, né? E porque é uma prática comum, né, do professor, a gente achar que a gente está trabalhando as questões raciais, a gente querer, né, tá cheio de boa intenção, mas se você não estuda o assunto, você cai, né, em armadilhas, em equívocos, né? Então, eu vou tentar do começo para criar uma linha de raciocínio. O assunto escravidão, o assunto racismo é um assunto que eu trabalho há muito tempo, né? Já assim, há muitos anos, foi antes de entrar na prefeitura, inclusive, quando eu dava aula, né, na particular, inclusive eu consegui levar os alunos para o Museu Afro em São Paulo, né? Que foi um estudo, né, diferenciado da escola, que não existia ainda. Então, é um assunto que eu sempre, né, gostei de trabalhar, mas confesso que eu caía em muitas armadilhas por falta realmente de conhecimento. Quando eu entrei na prefeitura, né, trabalhando essas questões raciais, tudo, como eu falei para vocês, teve a questão da segurança pública, aí o relato de policiais, e aí nós começamos a abordar esse assunto do racismo, né? Quando acabou uma aula, os alunos saíram todos para ir embora, uma aluna, que é negra, ficou para trás na sala e começou a chorar. Chorar, muito. Ela não conseguia nem falar, né? E aí eu falei, eu fiz alguma coisa. Eu falei, o que foi? Né? Eu falei, a aula te incomodou? Foi ruim? Aí ela só balançava a cabeça, né? E aí eu falei, pode ser sincera comigo, eu falei alguma coisa ruim que te constrangeu, né, por conta do racismo, porque ela foi uma que se expôs bastante e contou várias situações. Ela é uma negra retinta, menina, né? E ela colocou várias situações ali de vivência. E no final da aula chorou muito comigo. E aí, eu conversando com ela, eu falei assim, né, eu cometi algum erro, eu falei alguma coisa que te constrangeu, né? Você não quer abordar esse assunto em sala de aula, você acha que é ruim? Aí ela falou, não, professora, eu achei bom, é que depois de tudo que a gente conversou, eu tô mal porque eu vou ter que viver isso para sempre, porque eu nunca vou poder deixar de ser negra. E aquilo mexeu muito comigo. E eu não tinha uma resposta para ela, eu não sabia o que falar para ela. Eu falei, você vai ser negra a vida inteira. Né? E ela estava lamentando essa questão dela ter que ser negra a vida inteira e ter que sofrer racismo a vida inteira. E eu não sabia o que fazer. E na época, fazia pouco tempo, né, que eu estava na escola, fazia 1 ano que eu estava na escola, mas ainda assim, né, a gente ainda não conhece todas as características de todo mundo que está lá. E a minha vice-diretora, né, que é a Solange, é uma mulher negra, retinta, né, e ela é militante, né, nas causas raciais, na luta antirracista.
E aí eu fui falar com ela, né? Apesar da gente não discutir muito esse assunto, eu nem sabia o quão militante ela era ainda na época, né? Eu fui falar para ela no dia seguinte. Eu falei: olha, Solange, aconteceu essa situação em sala de aula e eu sou uma mulher branca. Eu sou uma mulher branca falando de racismo. Eu sou uma mulher que não tem medo de entrar nas lojas e ser seguida por segurança. Né? Eu sou uma mulher que não tem medo, né, do filho sair e ser abordado por policiais. Eu sou uma mulher privilegiada por conta da cor da minha pele. Eu quero trabalhar o racismo em sala de aula, mas eu não sei o que falar para minha aluna que chorou ontem, né? E aí ela falou para mim: eu vou falar com eles, né? E aí ela tirou um dia, foi na minha sala e ela deu uma aula. Mas ela falou com os alunos e ela trouxe conceitos que eu não conhecia, né? E uma história toda da negritude e de luta e da busca dos direitos e quais são as leis que os alunos negros precisam conhecer para se defender, né? Ela trouxe ali uma força para a discussão e eu fiquei encantada de ouvir a Solange, encantada. E foi a partir daí que eu comecei a ler muito, estudar muito, porque eu falei: eu preciso saber lidar com essa criança que chora por ser negra, né? E ela não estava lamentando porque ela não gosta de ser negra, ela estava lamentando porque ela era negra e ia sofrer racismo. Ela estava lamentando ser negra na nossa sociedade. Ela tinha orgulho de ser negra, ela tinha toda uma visão, né, da negritude, história de luta. Os pais trabalhavam muito a questão do orgulho, né, da consciência. Então ela não estava lamentando ser negra, ela estava lamentando ser negra na nossa sociedade racista. E eu falei: eu preciso saber trabalhar isso. Né? E aí que eu fui em busca de muito estudo, eu li bastante, né? E um dos principais pontos que eu, né, não só conhecendo os conceitos, né, do que trabalhar, como abordar, mas foi o meu lugar, né? Qual é o meu lugar nessa luta? E eu fiquei bastante tempo perdida, né? Pisando em ovos, não sabendo até onde eu podia falar, o que eu não podia, sabe? Isso cabe a mim ou não cabe a mim? Eu tenho que chamar Solange para falar sobre isso ou eu posso falar? Né? Então, assim, eu ficava sempre meio pisando em ovos. Então, uma das coisas que eu mais estudei foi o lugar de fala. Então, assim, eu sou uma mulher branca, eu posso falar de racismo? Com certeza. Inclusive porque foi a branquitude que criou o racismo. Criou raça, logo criou racismo. Né? A raça não é biológica, ela é social, ela é construída. Né? Ela foi uma construção da branquitude. E eu faço parte dessa raça. Os brancos costumam não se racializar, né? A gente acha que raça são todos os outros, né? A gente não é raça. E eu faço parte dessa raça que teve seus antepassados, né? Que criaram uma história da qual eu me privilegio até hoje. Então, quando eu vou falar de racismo, eu falo a partir de quem eu sou, né? Eu faço a crítica à branquitude, né? Então, foi a partir daí que eu consegui me construir uma professora antirracista em sala de aula e focar nesse estudo. Quando teve esse ano o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, o coletivo Teresa de Benguela e a Associação Afro de Valinhos, a qual a Solange pertence, criou o selo de diversidade cultural. Né? E com o selo criou a Jornada Antirracista. Né? Na Jornada Antirracista, eu tive a honra de poder participar ali junto, né? E por isso que eu participei de 2 lives, eu te mandei uma só, Laura, mas eu participei de 2 lives e com eles, porque eles fizeram semanalmente uma live de formação para professores, né? De como o professor atuar na luta antirracista em sala de aula. Aquilo me trouxe muito mais material, né? Me trouxe estratégias de trabalho. E aí a gente participou do concurso, eles enviaram os desenhos, né? Eu mando para vocês, se vocês quiserem. Né? Eles criaram um desenho e um slogan antirracista. Nós tivemos, a associação recebeu 1.070 trabalhos, se eu não me engano, 1.080 trabalhos, né, dentre escolas particulares e escolas públicas de Campinas, de Valinhos região, porque partiu de Valinhos, né? A Solange é de Valinhos. E
E foi assim, um trabalho riquíssimo. Eu colhi frutos fantásticos dos alunos. Eu tive aluno que entendeu a questão do colorismo sem saber que essa palavra existe, que esse conceito existe. Né? Eu fiz no comecinho do ano uma atividade onde eles tinham que se descrever, e uma das perguntas era, né, a qual etnia você pertence, e muitos alunos escreveram que eram pardos, né? Muitos. E agora, no final do ano, quando teve aquele caso em Valinhos do motoboy que sofreu discriminação, quando foi levar, né, o entregador do iFood, que sofreu discriminação, né, uma aluna falou assim para mim, no nosso encontro virtual: professora, o cara sofreu racismo, mas ele é mais claro que eu. Ele falou assim: eu não estou entendendo, ele sofreu racismo, mas ele é mais claro que eu. E ele é negro? E eu não sou? E aí um outro aluno falou assim: professora, olha para mim e me fala, eu sou negro? Nossa. Aí eu falei: o que você acha? Aí ele falou: então, eu achava que eu era pardo. Mas agora eu fico pensando, se eu saio na rua, eu sofro racismo. Se eu sofro racismo, eu sou negro. Então ele conseguiu fazer toda uma percepção de colorismo, né? Que adultos não têm noção ainda. E eu tive uma aluna que a mãe dela me escreveu, a menina me contou que a mãe, no trabalho, no dia 20 de novembro, um colega de trabalho começou a desmerecer a data, né? Falar que tinha aquele discurso comum, que tem que ter consciência humana e não negra. E a menina me contou, falou assim: professora, minha mãe falou que ela usou tudo que a gente aprendeu na aula para discutir com o colega dela. Né? E aí terminou falando: você precisava ter umas aulas com a minha filha. Então, assim, uma aluna branca, tá? É uma aluna branca. Então, assim, os alunos se apropriaram disso, né? Eles se apropriaram, eles entenderam. E foi uma construção aos pouquinhos, desde o começo do ano. Então, assim, desde não você evidenciando a criança negra, falando: olha, vamos falar sobre racismo, mas lendo uma história onde o protagonista é negro, mostrando histórias da África, mostrando que a história do negro não se resume a 300 anos de escravidão, que existiu todo um reino africano antes disso, que foi berço da civilização, que exportou a tecnologia para o mundo, foi dali que saiu, né? Então, mostrando que existe história antes disso, para daí chegar em escravidão e falar que os negros não são só os coitadinhos que precisam de um branco que salve eles, que eles resistiram, né? Que existiram vários movimentos de resistência à escravidão, de luta. Então, assim, foi uma construção até chegar e mostrar para as crianças, né, que existe racismo e que a gente precisa combater o racismo. Olha, eu estou, assim, num momento de pandemia, trabalho remoto, fora da escola, e sentindo muita falta da escola, muita falta do espaço físico, do contato. E uma das coisas que eu sinto muita falta, vai parecer assim estranho, é do cafezinho na sala dos professores, tá? E por que eu estou falando desse ponto específico? Porque a gente se fortalece no coletivo, né? E quando você tem um grupo de trabalho, que um apoia o outro, que um trabalha ali em prol do outro, né? Cria projetos juntos, isso te fortalece, né? Isso mostra-se um caminho. Como é que eu posso dizer? Então, assim, o meu recado é para se fortalecerem em grupo, procurarem grupos de afinidades, né? Então, vai trabalhar uma metodologia específica, uma metodologia X, procura um grupo, né, de estudo nessa filosofia, nesse tipo de estudo, para vocês terem um grupo que te fortaleça. Eu acho que professor tem que estar sempre um puxando o outro, né? Tem que ter sempre esse movimento, sempre esse movimento. E olha que eu não estou nem falando aí de trabalho com os alunos especificamente, tá? Eu estou falando, né, nas questões de formação e de como o coletivo é importante. Não sei.